for o tamanho da cadeia, menos ácido ele vai ser. E aí a lógica, se acidez e basicidade andam ao contrário, grupos que atrapalham a acidez, porque são grupos doadores, então metil, etil, propil, isopropil, são grupos doadores. Esses grupos deixam o ácido mais fraco, então cadeias longas são mais fracas que cadeias curtas. Eu sempre vou ter que pensar que, em relação à basicidade, ela vai fazer o serviço contrário. Esses grupos aqui, quanto maiores eles forem, mais doadores eles serão e mais eles favorecem a basicidade. Bom, galera, o que eu não posso esquecer? Na ordem, faria muito sentido, vê se você concorda comigo. Se eu troco esse grupo por um radical, beleza, esse radical aqui, ele é doador, ele melhora a basicidade. Faz sentido. Aí eu troco um segundo, que eu vou chamar de R'. Pô, beleza, então agora eu tenho 2 grupos doadores, portanto, melhorou a basicidade mais ainda, né? Então faria muito sentido se eu trocar aqui um terceiro por um R2', ele ficasse ainda mais básico, não faria? Só que não fica. Pô, Fê, mas por quê? Porque a gente não consegue, às vezes, lembrar, e isso é normal, tá, gente? Porque a gente escreve no quadro um Rzinho assim, dá a impressão de que eles são pequenininhos. Mas eu não posso esquecer... Deixa eu botar minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha? O que eu não posso esquecer que é super importante? Esses grupos, eles são tridimensionais. Esse grupo que está aqui, minimamente, se ele for um CH3, minimamente, tá? Se ele for um CH3, ele, na verdade, ocupa espaço tridimensional, porque esse carbono aqui é tetraédrico. Então, na verdade, esses grupos aqui, eles, quando estão os 3 ocupados, eles acabam atrapalhando a entrada do novo grupo que quer o par, porque eles não deixam espaço para esse grupo entrar. Então, uma mina terciária, até esperaria-se que ela fosse mais básica, porque eu tenho 3 grupos doadores, mas existe um problema chamado impedimento estérico, impedimento espacial. Esse impedimento espacial faz ele ficar em terceira colocação. Então, a mina secundária tem 2 grupos doadores e espaço. A mina primária tem 1 grupo doador e espaço. A mina terciária tem 3 grupos doadores, mas não tem espaço. O espaço é ruim. E depois vem as aromáticas, lá no final. Por quê? Porque o grupo fenil, o grupo aromático, ele é um grupo que atrai elétron. Ele é um grupo que puxa elétron para si. Porra, se a ideia é doar elétron para facilitar ele ser básico, um grupo que puxa elétron não ajuda. Então, as aminas aromáticas são péssimas bases, tá? As aminas aromáticas são bases horrorosas, porque esse grupo fenil é um grupo eletroatraente, não eletrodoador. Então, o grupo fenil ajuda a acidez e atrapalha a basicidade, tá bom? Aqui tem 2 exemplos só, né? Tamanho de molécula, só para vocês verem. As aromáticas são péssimas bases, tá? As aminas aromáticas são bases horrorosas, porque esse grupo fenil é um grupo eletroatraente, não eletrodoador. Então, o grupo fenil ajuda a acidez e atrapalha a basicidade, tá bom? Aqui tem 2 exemplos só, né? Tamanho de molécula, só para vocês verem. Então, um ácido de 1 carbono, um ácido de 2, e você vê que ele muda 10 vezes, né? Então, um aumento de 1 carbono da cadeia faz o ácido ficar 10 vezes menos ácido, tá? Então, fica aí a dica para você não esquecer nada sobre acidez e basicidade. Tranquilo? Seguiu questão 4, questãozinha de conta. A gente vai falar de radiação do urânio 235. Ele fala que um analista pretende estimar a quantidade de radiação emitida pelo urânio em 1 tonelada de combustível, exaurido depois de 2 decaimentos radioativos, com a finalidade de avaliar diferentes métodos de armazenamento. Ele diz que o urânio contido em pastilhas combustíveis é de 35% massa-massa, partindo da referência de 1 grama de minério, que apresenta atividade de 568 becquerel e concentração mássica de 0,71, com a energia aproximada em megabecquerel, estimada pelo analista. Então, vamos passar
do primeiro ponto. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, ele fala de 1 tonelada de combustível, tá? 1 tonelada, tudo que eu tenho. É o início, tudo. 100%. E ele diz que esse cara tem 35% massa-massa. Então, 35% dessa massa é urânio. Então, 35% moleza de calcular. Porque ali é 1, né? Tudo potência. Se você trabalhar isso aqui em potência, fica a conta ridiculamente fácil. E aí, depois eu vou fazer essa mesma lógica para o meu processo de 1 grama com 0,71. Tá? Então, eu fiz 1 tonelada com 35 e fiz 1 grama com 0,71. Então, ó, 1 grama é o 100% da massa exaurida, 0,71 vai me dar 0,71 gramas de urânio 235 nesse valor aqui. E aí eu sei o seguinte, esse 0,71, ele diz para mim que tem uma atividade de 568, ó. 0,71 gramas de urânio vai dar uma atividade de 568. Só que eu não trabalhei com 1 grama de minério, eu trabalhei com 1 tonelada. Tá? Isso aqui é para 1 grama. Então, ele diz que 1 grama desse minério, que tem 0,71 gramas de urânio, vai liberar essa quantidade de energia. O que eu trabalhei na vida real, o que eu trabalhei na usina, foi 1 tonelada de urânio, que tem esta quantidade de urânio puro, tá? Isso aqui é o minério. Então, essa é a quantidade de urânio que eu efetivamente trabalhei, quanto que eu vou liberar. E aí, como ele dá em becquerel, lembrando que mega é 10 a 6, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho... Cadê? R$ 2.800. Ok? Tranquilão? Questão fácil, né, galera? Questão mole. Essa aí não tem nem muito o que fazer, que é matemática pura, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Outra questãozinha, que é um analisador de massas. Ele vai falar da identificação que precisa de moléculas de razão carga-massa dos fragmentos. Aí ele mostra uma amostra de chá branco, revela que as moléculas exibem estereoisomeria. Fê, o que é uma estereoisomeria? Estereoisomeria, isomeria espacial. Tanto vale isomeria cis-trans quanto vale isomeria ótica. Tá? Então, estereoisomeria, o nome estereoisomeria é isomeria espacial, cis-trans ou ótica. Tem outros tipos de estereoisomeria também. Também, que no ensino médio a gente só vê essas duas, tá? Mas não são só essas duas que existem, não. Entre as moléculas detectadas, cujas estruturas se apresentam abaixo, ele quer aquela que apresenta somente isomeria geométrica. Tá? Então, a gente vai procurar aqui quais ou qual se apresenta somente com a isomeria geométrica. Ele não quer isomeria ótica. Ele não quer isomeria ótica. Então, tem alguns que vão ter isomeria ótica, ele quer aquela que apresenta isomeria cis-trans. Então, vamos lá. Essa primeira não tem isomeria cis-trans. O que ela tem aqui é carbono quiral. Então, se você olhar aqui, ó, tem um hidrogêniozinho perdido aqui. Então, eu tenho hidrogênio. Aliás, para a gente observar a isomeria cis-trans, a isomeria ótica, eu tenho que olhar... Isso foi uma pergunta que me fizeram também. Gente, é tudo para cima, não é só o vizinho não, tá? Tudo para cima, tudo para baixo, tudo à esquerda, tudo à direita, tudo, grupo todo. Então, aqui eu tenho hidrogênio, e numa cadeia cíclica, o que eu vou fazer é andar no sentido horário e anti-horário para saber se os grupos são iguais ou diferentes. Quando eu ando no sentido anti-horário, de cara eu dou de cara com oxigênio. Quando eu ando no sentido horário, eu dou de cara com CH2. Então, esse grupo aqui é imediato, assim. Tem um H, tem todo esse grupo aqui, andando para um lado oxigênio, andando para o outro CH2. Então, já sei que ele é um carbono quiral. Não é o que eu estou procurando. Essa aqui não tem nada. Nem isomeria ótica, nem isomeria cis-trans, não tem nada. Isso daqui não tem
em um desses tipos de isomeria. Então, eu estou marcando com um asterisco que é carbono quiral, tá? Só para facilitar a vida. Aqui, carbono... uma dica importante. Carbono de dupla, carbono de tripla, carbono que é CH2 e carbono que é CH3 nunca são quirais, tá? Carbono de dupla, de tripla, CH2 e CH3. Então, ó, dupla, dupla, dupla nunca serão quirais. Esse aqui é um CH2, não vai ser quiral. Então, eu tenho esses dois grupos. Aqui eu tenho uma hidroxila, tem um hidrogênio escondido aqui. Então, para baixo é um H, para cima tem um H, para cá todo o grupo CH2OH e para cá todo o grupo, que é essa cadeia grandona aqui. Então, ele é um carbono quiral. Já esse aqui tem um hidrogênio para cima, tem... Vou até marcar de cor diferente para facilitar a tua visualização, ó. Tem hidrogênio. Para cá, todo esse grupo, todo grupo para cá, todo grupo. E aí, quando eu olho no ciclo, andar no sentido horário, eu dou de cara com oxigênio. Andar no sentido anti-horário, eu dou de cara com C, tem uma dupla, tem um OH, é diferente, né? Andar para um lado, eu dou de cara com oxigênio. Para o outro, eu dou de cara com C, com dupla, com OH. Então, esse cara também é quiral. Aqui embaixo, carbono de dupla nunca é quiral. CH2 e CH3, CH2 e CH2 nunca são quirais. Então, CH2, CH3 nunca são quirais. Carbono de dupla nunca é quiral. O que eu tenho aqui como quiral é esse cara aqui. Um NH2 para cima, tem um hidrogêniozinho para baixo, todo esse grupo para a esquerda, todo esse grupo para direita, todo aqui, né? Todo esse grupo para a direita. Então, ali eu tenho carboninho quiral. O que eu quero é isomeria cis-trans. Ali, eu até tenho carbono quiral. Todos aqueles carbonos que eu marquei são quirais. Todos eles, tá? Ó, ele estava mostrando assim, eu mudei um pouquinho, que eu botei os hidrogênios para aparecer ali. Então, aqueles grupinhos ali, eles são quirais. Só que o que eu tenho aqui são carbono, ok? Carbono, em que eu tenho um C dupla C. Aí eu vou analisar R1 diferente de R2. O que é o R1 aqui? Esse grupo todo aqui. Isso aqui é o R1. O que é o R2? Hidrogênio. O que é o R3? Hidrogênio. O que é o R4? Todo esse grupo aqui. Então, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Aqui eu já tenho isomeria cis-trans, o que já responderia a minha pergunta. Só que aqui ele tem outro isômero cis-trans, que é esse grupo aqui. Gente, isso é um erro que vocês cometem muito. Então, presta atenção, que eu vou falar aqui é importante e é um erro comum. A gente, quando explica isomeria cis-trans, a gente fala ou de cadeia com dupla ou de cadeia cíclica. Aí o aluno bota na cabeça que é dupla e cíclico ao mesmo tempo. Tem que ter dupla e ciclo. Aí, quem olha para cá, ó... Quer ver? Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Tem gente que olha para cá e acha que aqui pode ter isomeria cis-trans, e não pode. Porque ou com dupla ou cadeia cíclica, não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui é um ciclo com dupla. Então, aqui, ó, não tem isomeria cis-trans, tá? Mas aqui eu tenho separado ciclo. Aí, quem olha para cá, ó, quer ver? Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Tem gente que olha para cá e acha que aqui pode ter isomeria cis-trans, e não pode. Porque ou com dupla ou cadeia cíclica, não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui é um ciclo com dupla. Então, aqui, ó, não tem isomeria cis-trans, tá? Mas aqui eu tenho separadamente um grupo que é um ciclo e que eu tenho hidrogênios e hidroxilas, onde isso aqui vai ser um R1, isso aqui vai ser um R2, isso aqui vai ser um R3, isso aqui vai ser um R4.
R1 diferente de R2, hidrogênio OH. R3 diferente de R4, onde eu tenho hidroxilo e hidrogênio também. E aí repara que essa cunha cheia e cunha vazada são importantes para essa parte. Por quê? Cunha cheia e cunha vazada dizem para mim se elas estão do mesmo lado do plano. A cunha cheia, ou ela me dá a dica de que ela tá os dois para cima do plano, tá, os dois para cima do plano, e a cunha vazada para baixo. Ou se ela estiver assim, a cunha cheia está para frente do plano e a cunha vazada está para trás do plano, tá? Então vou repetir. Cunha cheia e cunha vazada são ligações simples, tá? Quando você der de cara com essa cunha cheia e essa cunha vazada, são ligações simples. Nada mais que uma ligação simples. Só que ela está dizendo em que lado que ela está do plano. Então, ó, plano está aqui. O ciclo, plano está aqui. Cunha cheia, os grupos estão para cima do plano. Cunha vazada, para baixo do plano. Se ela estiver assim, de frente, a cunha cheia está para frente do plano e a cunha vazada está para trás do plano, beleza? O que significa dizer que esses dois hidrogênios estão para cima do plano. Os dois hidrogênios estão para o mesmo lado do plano. E as duas hidroxilas que estão de cunha vazada estão para baixo do plano. Ou seja, esse grupo aqui é um grupamento cis. Esse grupo aqui é um grupo cis. Os hidrogênios estão ambos para cima e as hidroxilas estão ambas para baixo. Já aqui eu tenho um grupo trans. Por quê? Numa cadeia, quando é dupla, porque quando é ciclo eu tenho que saber se está para cima ou para baixo do plano. Quando é dupla, eu passo uma linha no meio da dupla e aí eu vejo os grupos maiores, os grupos de maior massa, que no caso são esse aqui, o hidrogênio tem menor massa, e eu vejo esse outro grupo aqui, ó. E eles estão de lados contrários ao plano, então ali eu tenho um grupo trans. Então, a estrutura que apresenta isomeria geométrica é a letra C de casa, beleza? E aí eu posso identificar, como eu falei com vocês, né? Como é que eu identifico uma isomeria geométrica? Gente, de novo, já falei, vou repetir. Looping do Dormammu. Repetir. Não é para ter dupla e cadeia cíclica. É ou dupla ou ciclo. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tiver uma cadeia com dupla, o que eu vou procurar? R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Se os grupos de maior relevância estão do mesmo lado, e aí eu vou identificar o lado passando uma linha no meio da dupla. Eu traço uma linha no meio da dupla e essa linha no meio da dupla diz para mim se esses grupos estão ou não no mesmo lado do plano. E aqui os meus grupos de maior importância estão do mesmo lado do plano, sendo o grupo cis. E aqui esses mesmos grupos estão de lados contrários ao plano, sendo trans. No ensino médio, não é muito comum o que eu vou falar agora, mas como as coisas estão começando a mudar, é bom fazer um comentário. Nesse caso aqui, são grupos idênticos, né? Metil, hidrogênio, hidrogênio. Realmente a gente usa cis e trans. Quando os grupos são distintos, hidrogênio e cloro, metil e etil, o certo seria usar E e Z, tá? O cis e o trans passa a se chamar E e Z. E aí é fácil de gravar, porque eu brinco que eles têm uma relação onde o E, eu brinco que são espalhados, seria o equivalente ao trans. E o equivalente ao cis seria o Z, que seria juntos. Aí você grava, tá? Juntos e espalhados. Então, o Z seria o equivalente ao cis e o E equivalente ao trans. Então, normalmente, presta atenção, isso no ensino médio ainda está em mudança, tá? Então, pode ser que isso comece a aparecer. Até bem pouco tempo atrás, se usava cis e trans para qualquer tipo de grupo. Hoje, já se faz essa diferença e isso já começou a aparecer em algumas escolas de ensino médio. Então, quando eles são iguaizinhos, hidrogênios e metil, a gente usa cis e trans. Quando os grupos são diferentes, a gente usa E e Z, tá?
Mas volto a falar, isso está em fase de mudança. Então, a probabilidade de continuar para dizer que ele está acima do plano. Então, ó, cunha cheia para indicar que ele está acima do plano e cunha vazada para identificar que ele está para baixo do plano, tá? É muito comum o uso da cunha cheia e da cunha vazada. Mas a lógica é a mesma, ó. Um ciclo, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. A lógica é igualzinha, tá? Mas nunca os dois juntos. Ou ciclo ou dupla, tá? Mas a lógica é absolutamente a mesma. E aí, pra gente lembrar da isomeria ótica, que é a outra isomeria que a gente estava falando, que ela também é uma isomeria espacial, a gente tem aqui a possibilidade de uma luz, que a gente chama de luz polarizada. Ela é uma luz natural, ela passa por um prisma chamado prisma de Nicholl, e ela acaba sendo polarizada, ela fica parecendo um laser. Tá? Ela não é laser por causa do comprimento de onda que é diferente, mas ela fica parecida com laser no sentido de que ela ilumina um único ponto. Ela não ilumina espalhada, ela ilumina um ponto específico. E aí, quem é que tem a capacidade de fazer essa luz desviar? Porque ela vem em linha reta, e aí, se ela passa por um composto, e esse composto tem carbono quiral, tem esse carbono com os 4 grupos diferentes, ela bate nesse composto e desvia. E é essa leitura desse desvio que vai dizer pra gente que ela é ou não oticamente ativa, tá? E aí, normalmente, a gente tem um aparelhinho chamado de polarímetro, que é fácil, ele parece uma caneta, pode ser, se for um polarímetro de mão, ele parece uma canetinha, tá? Tem de mesa também, que é um pouquinho maior. Mas se for um polarímetro de mão, ele parece uma caneta gordinha. Você abre ela no meio, bota a amostra ali no meio, e aí olha ela contra a luz assim, ó. O que que acontece? A luz, ela entra no polarímetro, passa por esse prisma polariza a luz, então a luz entra, polariza no prisma, vem num sentido único, então ela que tinha ondas elétricas e eletromagnéticas que ficavam espalhadas, então a luz ela ilumina em volta, né? Você acende uma lâmpada, acende uma lanterna, ela vai iluminar em volta, beleza? Mas aqui não. Quando ela passa pelo prisma, como eu falei, ela fica parecendo um laser, não pelo comprimento de onda, mas pela característica, ela ilumina um único ponto. E aí esse único ponto vai dar pra gente uma visão de onde que está acendendo. Se acender bem no meio, e aí tem um transferidor que mede ângulo. Sabe transferidor de matemática? De desenho? Ele vai medir ângulo. Se a luz bater bem no meio, é porque essa molécula não é oticamente ativa. Se ela bater para o lado direito, ela vai ser destrógira. Se ela bater para o lado esquerdo, ela vai ser levógira. Ou seja, ela foi girada para o lado direito, ela foi girada para o lado esquerdo. Significa que eu tenho uma cadeia com quiralidade, uma cadeia assimétrica. Beleza? Então, é assim que eu identifico, visualizando para a direita ou para a esquerda uma quantidade em graus. Então, normalmente, o que eu observo? Um carbono quiral, 4 grupos diferentes, aí de novo, vou repetir, eu já falei isso hoje. Tudo para cima, tudo para baixo, tudo à esquerda, tudo à direita. Se for num ciclo, basta você olhar no sentido horário e no sentido anti-horário, tudo, o ciclo todo, tá? O ciclo todo. Se você andar à esquerda e andar à direita e os grupos não se repetirem, você tem um carbono que a gente chama de carbono quiral. E aí, como é que eu faço essa identificação? Se você olhar, aqui a gente tem uma estrutura espelhada. Você vai observar que essa estrutura aqui, ó, ela é completamente espelhada. Se eu colocar... E aí o nome quiro vem de mão, né? Porque ela é completamente espelhada. Ó, se eu tentar sobrepor, ela não se sobrepõe. Mas se eu colocar uma de frente para outra, ela bate certinho. Mesma coisa aqui. Se eu pegar essa cadeia e jogar de frente aqui, ela vai casar certinho, jogando uma de frente para outra. Mas se eu tentar jogar uma por cima da outra, tentando sobrepô-las, elas não se sobrepõem. E aí eu vou chamar esse espelho, presta atenção, esse espelho de enantiômero. Então, o que a palavra enantiômero quer dizer? Que um isômero é o espelho do outro. Um isômero é a imagem especular, a imagem espelhada do outro, ok? Aí eu tenho um par de enantiômeros. Se eu misturar 50% de cada um, fizer uma solução,
50% do D, 50% do L, o que eu passo a ter é uma mistura que eu chamo de mistura racêmica. Então, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura que não é ativa, ela não desvia a luz polarizada, porque esse cara anula esse. Então, se esse aqui desviar 10 graus para a direita, a mistura racêmica vai ter meio a meio, vai ter 1 mol e 1 mol, meio mol e meio mol, e aí o outro vai desviar a mesma quantidade em graus para o sentido contrário. E aí eles se anulam, tá? Uma das formas da gente calcular o número de isômeros ativos é usando a fórmula 2 elevado a N. N é número de carbonos quirais diferentes. Então, nesse caso aqui, eu só tenho um carbono quiral do ácido lático, então seria 2 elevado a 1. Eu tenho 2 isômeros ativos, o D e o L, e vou ter uma racêmica, que é a mistura do D e do L em 50% de cada um deles, tá bom? Aqui eu tenho uma outra situação, onde eu tenho uma situação de carbonos quirais iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho carbonos quirais iguais, e isso eu tenho que tomar um cuidado, porque na hora de fazer o 2 elevado a N, eu não vou contar 2 carbonos, tá? Embora sejam 2 quirais, mas o quiral de cima é igualzinho ao quiral de baixo, o que me dá uma estrutura que a gente chama de estrutura meso. O que é uma estrutura meso? É uma estrutura que no meio dela, ó, no meio dela, eu tenho uma linha de simetria. Se você olhar o lado de cima dessa molécula, é igualzinho ao lado de baixo. Essa linha de simetria faz com que ela perca atividade ótica. Então, toda vez que você ouvir falar em composto meso, o que eu tenho que lembrar? É um composto que tem 2 carbonos quirais iguais, pelo menos. Normalmente é 2, 4, né? Até pode ter o número ímpar, mas quando eu passo uma linha no meio da molécula, eu vejo que o lado de cima dela é idêntico ao lado de baixo. E tudo bate igualzinho, ó. Esse cara tá na mesma posição que esse cara tá na mesma posição que esse cara tá na mesma posição que esse. Bate tudo igualzinho. Então, quando eu tenho uma estrutura simétrica, ela perde atividade ótica. Então, essa estrutura meso, ela não tem atividade ótica mais, tá bom? Aqui eu tenho 3 carbonos quirais diferentes. Você vê que esse carbono é diferente desse, que é diferente desse. Então, se eu fizer um número de carbonos quirais aqui, são 3 carbonos quirais diferentes. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo. Eu tenho 8 isômeros ao todo. 8 isômeros ativos.